dessa casa. Com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PSD, por 5 minutos. Meu boa tarde a todos os colegas, senhor presidente, aos concursados da Emater, aos concursados fiscais ambientais, que está passando da hora de serem chamados, como já mencionou o deputado Rony Neymer aqui. É difícil nós termos uma semana do meio ambiente e dizermos que isso é importante para todos nós, e, como disse o deputado Rony Neymer, termos apenas 40 fiscais. E tantos aí no banco aguardando a chamada. E lembrando que, e quero crer também, né, porque acredito na palavra do secretário de administração, Vilmar, de que os senhores serão chamados em breve. Mas eu quero me ater aqui hoje também com essa questão dos transportes. DF Trans, são muitas e muitas denúncias. E nós temos uma ordem de serviço, a ordem de serviço 003 de 2013, que ela apresenta várias aberrações. Uma delas, como mencionado, e gravíssima, pelo deputado Rony Neymer, é que as escalas dos auditores, elas são leoninas, deputado presidente Wazir Ruri. Nós temos servidores aqui, eu marquei, presta atenção, deputado Israel, deputado Michel, deputada Liliane, que é sempre defensora dos servidores públicos, assim como o deputado Rony Neymer, deputada Luzia de Paula, deputada Gaciel, deputado Olair, deputado Cláudio, deputada Ailton, deputado Chico Leite, deputada Arlete. Nós temos uma escala, um dia a pessoa está trabalhando de 6 às 15, no outro de 14 às 23. No outro ele vai trabalhar outra vez de 6 às 15, de 14 às 23. Quer dizer, a pessoa não tem uma escala fixa, ela não consegue organizar a vida dela pessoal. Isso é para dificultar o trabalho dos fiscais. Todo mundo tem uma escala. Agora, um dia eu estou de 6 a 15 e de repente no outro dia eu estou de 14 às 23. Como é que você organiza a sua vida? Como é que você faz para você adequar o seu trabalho à sua vida familiar? Não tem jeito. Isso é um desrespeito ao servidor público. Agora, essa ordem de serviço, ela tem outras impropriedades. E mais grave, como disse o deputado Rony, eu não sei se todos nós percebemos a profundidade do que foi proposto nessa ordem de serviço. O deputado Rony falou, é um absurdo. Se um fiscal detectar que um ônibus, por questões de segurança, não tem condição de circular, o fiscal não pode fazer nada. Ele tem que ir atrás dos diretores, se ele não encontrar, o ônibus vai continuar rodando. E vai acontecer de ter um acidente, e aí? Depois que uma vida se perder, que nós vamos correr atrás, isso é muito grave. Então eu quero propor, deputado Rony, o senhor que é um grande conhecedor e que trouxe esse assunto aqui em primeira mão para nós e a todos os colegas, que nós aprovemos aqui, que nos cabe isso pela lei orgânica, pelo nosso regimento interno, um decreto legislativo sustando os efeitos da ordem de serviço 003 de 2013. Não podemos fazer essa votação hoje. Não tem que continuar isso não. Deputada Arlete, não pode. Deputado Chico Leite, eu sei que o senhor não concordaria nunca com isso. Se o ônibus não tiver condição de rodar, ele vai rodar porque o fiscal não encontrou o diretor. Isso é um absurdo. Eu falo, a Câmara perde a credibilidade a hora que ela não se impõe. Com nota legal, com a retroatividade, eu propus aqui um decreto legislativo para assustar aquela aberração de afronta à Constituição. Nós não fizemos. A OAB-DF foi no judiciário e conseguiu levar um direito da população. Eu me pergunto se outra vez nós vamos cruzar os braços, ficar só na fala e deixar a OAB-DF resolver os problemas da sociedade do Distrito Federal. A Câmara não pode se calar. Tem que ter atitude. Falar
Nós já falamos, mas cadê a nossa atitude? Cadê as nossas prerrogativas? Eu acho que, num primeiro momento, o presidente podia até fazer uma ligação para o governador, o deputado Chico Vigilante, que tem um telefone vermelho. Quantas e quantas vezes já viu o deputado Chico Vigilante ligando na mesma hora? Ligue para o governador, pergunta se a segurança da população não vem em primeiro lugar, ou a Câmara Legislativa, ou nós vamos deixar para a OAB agir. Ou a OAB vai agir outra vez, porque vai agir. Porque eu vou levar esse assunto na OAB se a Câmara Legislativa não resolver. Deputada Liliane, por favor. Diante do fato, não existe argumento. Então, o que se vê aí é uma injustiça muito grande. Muito grande. E não é de agora, vem de muito tempo, vem de outras categorias e tudo mais. Então, assim, eu acredito que todos os meus colegas daqui desta casa têm essa mesma consciência, como tem a deputada Eliana Pedrosa, como tem a consciência o doutor Michel, como tem a deputada Alete Sampaio, como tem o deputado Chico Vigilante, Chico Leite. Acho que todos nós temos que ter essa consciência e dizer que é o seguinte, dar garantia para essas pessoas que estão aqui, que nós podemos realmente, de fato, mudar isso. Portanto, mais uma vez, diante dos fatos, deputado Chico Leite, não tem argumentos. Eu gostaria de adentrar um pouquinho, mas espera só um pouquinho, deputado Chico Leite. Preciso ouvir o deputado Michel um pouquinho mais. Eu recebi a denúncia de que para cada ônibus que sai do Gama Leste, para cada ônibus que sai do Gama Oeste, sai 5 do Gama Leste. As pessoas, os moradores do Gama Oeste estão com muita dificuldade. E tem mais uma outra coisa. Em Planaltina, eu recebi uma denúncia que a pessoa que faz o apontamento das saídas dos ônibus, aponta os ônibus saindo, sem que eles saiam. E ele foi abordado e foi dito o seguinte, não, o meu trabalho é apontar a saída do ônibus. Se o ônibus sai ou não sai, não tem nada com isso. Mas a hora que ele aponta, fica como tudo certo. Fica tudo como certo. E o governo, às vezes, não sabe para tomar uma providência. Deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite e todos os colegas aqui. Então, são muitas as denúncias. As denúncias de manipulação do Vale Transporte em cartão. E que antes estava na mão de uma empresa privada, agora diz que está na mão do governo, então agora o governo tem condição de agir. E que a gente espera, e que foram tirados os auditores que fiscalizavam a questão dos cartões e foram todos para cargos meramente, os cargos que são indicativos, cargos de confiança. Então eu acho que nós devemos, eu acho que o problema do DF Trans atingiu um limite que extrapolou todos os requisitos formais, legais, de respeito ao servidor, de respeito ao usuário do transporte público. Então, eu acho que vale a pena que todos nós nos somemos nessa hora para tomarmos uma atitude, ou pedirmos uma atitude. A deputada Arlete é líder de governo, pede emprestado esse telefone vermelho do deputado Chico Vigilante, por favor. Mas, deputado Chico Leite, por favor, com a palavra. Deputado Chico Leite. Opa. Deputada Eliana, eu vou insistir, muito obrigado pelo à parte, eu vou insistir mais uma vez naquilo que observei quando da manifestação do deputado Ronenê. A minha impressão é de que nós precisamos individualizar os fatos a que se reportou a deputada Liliane também. Nós precisamos individualizar os fatos para individualizarmos as responsabilidades. Então há um apontador aí que mente, engana, que falseia, há um dirigente que ideologiza a tarefa dos fiscais. Enfim, há uma série de irregularidades no campo da administração que, independentemente do governo, precisam ser apuradas e os responsáveis punidos, para a gente não ficar no debate abstrato. Porque
A senhora, eu, deputado Paulo Tadeu, ex-deputado Paulo Tadeu, muitos de nós aqui lutam há muito tempo, há 10 anos, lutava contra aquele monopólio das empresas de transporte coletivo que nunca tinham participado de uma licitação. Verdade. Que faziam e desfaziam. Nosso governo fez efetivamente a licitação até que enfim e quer renovar. Vamos ajudá-lo a renovar, corrigindo as ilegalidades, porque quem comete irregularidade, quem comete crime, deputada Eliana Pedrosa, nós já debatemos muito sobre isso, a senhora e eu, não tem partido, não tem religião, não tem origem, é cadeia. Os do passado e os do presente. Os do passado e os do presente. Eu não quero saber qual é o partido, eu não quero saber qual é a origem. Cadeia. Chico Leite, eu acho que cabe, se tem uma denúncia dessa ordem, cabe ao Estado apurar. Eu posso não saber todos os nomes, mas 2 nomes eu vou lhe dar agora. Quem fez a instrução normativa 123 de 27 de maio de 2013, está na página 9, Marco Antônio Campanella. E quem assinou a ordem de serviço, que eu vou lhe dar na sua mão, deputado Chico Leite. A ordem de serviço 003 de 2013, que é o doutor José Renato Duarte dos Santos. Lhe dou na sua mão. Sem problema nenhum. Já temos 2 fatos para apurar com nomes. Perfeito. 2 fatos para apurar com nomes. Queria colocar, deputado, no meu gabinete. Muito obrigado. Eu pediria para os colegas concluírem, por gentileza. Presidente, vou concluir. É só para pedir aos fiscais e às fiscais que protocolem no meu gabinete esses fatos. Pois não. Nós juntos, deputada Eliana, faremos efetivamente enviando para os órgãos persecutórios competentes essa investigação e procuraremos a punição. Eu fiz isso em todos os governos, cobro mais os de casa do que dos de fora. As notas... Pois não, deputado. Como eu acho que é importante agora, nesse momento aqui, a gente propor agora, a nossa bancada de oposição, uma CPI dos transportes. Redige qual é a assinatura, Eu vou deputado. protocolar isso, é importante, para como diante dos fatos não se tem argumentos. Pois é, então agora para amenizar, já tratando do transporte, o decreto legislativo eu estou providenciando, a senhora vai providenciar aí a redação da CPI dos transportes. Eu vou amenizar um pouco para encerrar, deputado. Eu vou falar um pouco de acarajé, que a deputada Arlete Sampaio, como boa baiana, entende bem.